Está no ar o nosso encontro semanal. No programa de hoje vamos falar sobre o dogma da Imaculada Conceição de Maria e ainda assiste o 4º episódio da série do Cat Jin. Você ainda acompanha a cobertura da reunião mensal de pastoral, que esse mês trouxe como reflexão a face sinodal da Arquidiocese de Goiânia. Também assiste a intenção de oração do Papa para o mês de maio. Neste mês mariano, você acompanha conosco uma série de vídeos sobre os dogmas de Nossa Senhora. Dogma é uma verdade de fé definida de forma explícita e solene pelo magistério da Igreja. Em relação a Maria, nós temos 4 definições dogmáticas: Maria, Mãe de Deus, Virgindade Perpétua, Imaculada Conceição e Assunção de Maria. Hoje, o Padre Silvio vai nos falar sobre o dogma Imaculada Conceição. Salve, agraciada. O dogma da Imaculada Conceição ele foi solenemente definido e proclamado no dia 8 de dezembro de 1854 pelo Papa Pio IX. Nós temos alguns dogmas que têm uma maior fundamentação bíblica e outros dogmas que estão vinculados ao próprio nexo ou ligação entre os dogmas. A fundamentação bíblica está ligada principalmente à saudação do anjo à Virgem Maria. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Essa ave cheia de graça ou agraciada coloca Maria como aquela que é plena, cheia de graça. Também tem a saudação da Isabel: todas as gerações te chamarão de bem-aventurada. A bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus. E também tem aquela releitura de Eva, que é também chamado de proto-evangelho, que é o primeiro anúncio da salvação, quando coloca essa mulher que pisa na cabeça da serpente, e esse elemento iconográfico está presente nos quadros e nas imagens da Imaculada. Principalmente são esses textos bíblicos e a própria lógica interna dos dogmas marianos. Exatamente nessa releitura de que a mulher, a primeira mulher dos viventes, a mulher da humanidade, se deixou levar pela serpente, que representa a astúcia, a tentação do mal, que afasta a humanidade dos planos de Deus, do projeto de Deus. Tanto que nós vemos no Gênesis que após a queda, o homem e a mulher ficam como perdidos e tentam fugir da presença de Deus. E Maria é aquela que pisa na serpente, esmaga a serpente e está sempre na presença do Senhor. Colocando um pouco, então, essa nova Eva, a mãe da nova humanidade, distante de toda infidelidade e de todo pecado, é plena doação, é plena fidelidade ao projeto do Pai. Quando a gente trata de Deus e das coisas de Deus, para Deus nada é necessário. Para Deus, entre outros tipos de argumentação, era conveniente a Deus e, de certa forma, foi preciso que Deus também, de forma livre, recebeu um não da humanidade através de Maria, através da visita do anjo Gabriel a Maria. Também essa nova humanidade desse um sim para a superação do pecado e de toda a infidelidade. São João Paulo II, no documento A Mãe do Redentor, Redemptoris Mater, ele coloca exatamente essa Maria que recebe o anúncio e que precisa progredir, que precisa colaborar, que precisa corresponder ao chamado de Deus. E a nossa novena perpétua sempre diz, todas as terças-feiras: em Maria tudo se refere a Cristo e tudo depende dele. Toda a sua existência foi uma plena comunhão com o Pai. Então Maria como aquela cooperadora, colaboradora, que foi preservada da mancha original, mas também participou com sua liberdade, dizendo sim ao projeto, à nova criação que Deus realiza por meio do Cristo, o Redentor. Al hablar de familia, quiero empezar dirigiéndome primero a los jóvenes.
Cuando pienso en un modelo en el que ustedes, los jóvenes, se puedan sentir identificados, siempre me viene a la cabeza nuestra Madre, María, su valentía, su saber escuchar y su dedicación al servicio. Ella fue valiente y decidida al decir sí al Señor. Ustedes, los jóvenes, que quieren construir algo nuevo, un mundo mejor, sigan su ejemplo, arriésguense. No olviden que para seguir a María necesitan discernir y descubrir lo que Jesús quiere de ustedes, no lo que a ustedes se les ocurre que pueden hacer. Y en este discernimiento es de gran ayuda escuchar las palabras de los abuelos. En esas palabras de los abuelos van a encontrar una sabiduría que los va a llevar a ir más allá de las cuestiones del momento. Le van a dar panorámica a las inquietudes de ustedes. Recemos, hermanas y hermanos, para que los jóvenes llamados a una vida plena descubran en María el estilo de la escucha, la profundidad del discernimiento, la valentía de la fe y la dedicación al servicio. Rezemos pelos aniversariantes desta semana. No dia 22 de maio, comemoramos o aniversário do Padre Ronaldo Rangel. Dia 23 é dia de comemorar o dia do Monsenhor Aldorando e do Padre Wellington Pereira Silva. No dia 25 é aniversário de nascimento do nosso arcebispo emérito Dom Washington Cruz e também do Padre Cristiano Faria dos Santos, do Padre Luiz Fernando de Oliveira e do Padre Marcos Antônio Conceição Lemos. No dia 27 de maio, Frei Luiz Pinheiro Sampaio e o Padre Rafael de Souza Soares comemoram o aniversário natalício. Dia 28 é dia dos diáconos Antônio Carlos Pinto e Weider Cardoso da Silva. Parabéns para todos os aniversariantes e também para você de casa que comemora mais um ano de vida nesta semana. Que o seu caminho seja repleto de alegria, de saúde e paz. E no próximo bloco você assiste à cobertura da reunião mensal de pastoral, que esse mês trouxe a reflexão sobre a face sinodal da Arquidiocese de Goiânia. Vamos para o intervalo, mas é rapidinho e a gente volta. Estamos de volta e nesse bloco você assiste à cobertura da reunião mensal de pastoral, que esse mês trouxe a reflexão sobre a face sinodal da Arquidiocese de Goiânia. Ainda neste bloco, você assiste ao 4º episódio do projeto do Cat Gin, uma iniciativa que foi pensada pelo Seminário Santa Cruz e produzida pelos seminaristas da Arquidiocese de Goiânia para divulgar a doutrina social da Igreja Católica, conscientizar e motivar os jovens para o exercício da cidadania. Aconteceu no dia 14 de maio a reunião mensal de pastoral. Participaram diversos padres e muitos leigos e leigas que vieram de muitas paróquias de nossa arquidiocese. Comunhão, participação e missão. Esse foi o tema da reunião mensal de pastoral. Dom João Justino foi quem assessorou o encontro, que teve a participação da Pastoral da AIDS, que celebrava naquele final de semana a vigília pelos mortos de AIDS, e a presença marcante de Dom Luiz Antônio Ritt, bispo de Nova Friburgo e referencial para a Pastoral da AIDS da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Trouxe algumas reflexões tomadas do magistério do Papa Francisco, que tem insistido desde o início do seu pontificado na importância de sermos uma igreja da escuta, uma igreja cujo pastoreio, cuja ação evangelizadora é alimentada pela escuta do que o Espírito diz aos fiéis, e aqui fiéis entendemos todos os membros da igreja. Hoje dedicamos a manhã a rever a importância dessa sinodalidade, lembrando inclusive de que tudo advém da fé trinitária, pois cremos num Deus que é comunhão de pessoas. A relação das pessoas intratrinitárias, Pai, Filho e Espírito Santo, é um modelo, são para nós um modelo do modo para constituirmos as nossas comunidades, modelo para nossas comunidades. Precisamos valorizar sempre mais
o diálogo, a participação, a comunhão e a escuta, em todas as instâncias. Todos devemos nos comprometer em fazer com que as nossas comunidades e outras instituições valorizem a escuta, a participação. Maraína Alves é paroquiana da paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, em Aparecida de Goiânia. Ela nos fala o que mais a marcou na fala de Dom João Justino. É sempre muito importante participarmos em comunidade, além de ser um grande aprendizado. Esse tema especificamente do mês de maio, que é caminhar juntos, entendemos que a igreja como um todo necessita das almas, tanto para salvar quanto das que já estão caminhando ajudar. Dom Luiz Antônio Lopes Ritt é o bispo referencial da CNBB, que acompanha a Pastoral da AIDS. Ele nos fala sobre o trabalho da Pastoral da AIDS. Nós já temos 20 anos de Pastoral da AIDS. E qual é o nosso trabalho? Acompanhar, né, as pessoas que vivem e convivem com HIV. Acompanhar como? Por meio da prevenção, das visitas, da solidariedade, da escuta, né? E também oferecer as condições para que a pessoa possa ter uma qualidade de vida melhor, possa fazer o tratamento adequado, né? E conscientizar, porque a AIDS ainda não tem cura, né? Não temos ainda uma vacina, temos tratamento e nos preocupa o crescimento do número de pessoas infectadas. Então também estamos com uma campanha: 0 discriminação, 0 infecções e 0 mortes. Então a Pastoral da AIDS procura ser essa presença samaritana, né? Essa proximidade da igreja na vida das pessoas que vivem e convivem com esse vírus. Ter propriedade privada é pecado? O bem comum é contra a propriedade? A sociedade é maior que a pessoa? O Estado pode interferir na minha vida, na minha família? Para entender essas questões, eu convido você para uma visita aos princípios da doutrina social da Igreja. A igreja que permanece no mundo e não fora dele precisa ajudar a pensar o mundo, pensar as atitudes do povo de Deus e também daqueles que não acreditam em Deus. É importante a igreja desenvolver quase que um tratado sobre a vida social dos povos. Ela zela pela pessoa humana, pela capacidade da pessoa de poder ver em Deus a dimensão ápice da vida, ou transformar também aquelas coisas do mundo, do tempo, da história para Deus. Desse modo, a doutrina social da Igreja ajuda a refletir sobre a vida social dos povos, seja na economia, na indústria, no trabalho e principalmente na desordem do mundo com a pobreza do nosso povo. A doutrina social, de alguma forma, é um tratado profético, onde denunciam as injustiças do mundo para poder construir um reino de justiça e de paz para todas as pessoas. A sociedade, em sentido amplo, não é fim em si mesma. Ela existe como expressão da dimensão da sociabilidade da pessoa. E a sociedade é justa e boa quando respeita e promove o pleno desenvolvimento da pessoa em sua dignidade. Daí o princípio da personalidade. A sociabilidade é uma dimensão constitutiva da pessoa, criada à imagem de Deus. Esse dado da criação demonstra o fato de que Deus não cria a pessoa para a solidão. Por isso, o princípio da dignidade da pessoa, ou princípio personalista, é o primeiro dentre os outros. Desde as pequenas comunidades até a grande sociedade humana, cada uma delas existe porque são constituídas pela pessoa. Por isso, as propostas de desenvolvimento social que não consideram a pessoa em sua dignidade são puros discursos, pois não levam em consideração a pessoa, que é a origem e fim da sociedade. Essas propostas de desenvolvimento dissolvem a pessoa e geram formas de coletivismo social sem rosto. O bem comum diz respeito à capacidade de pensar além das próprias necessidades.
Trata-se da disposição dos recursos em vista do pleno desenvolvimento da pessoa, das comunidades das quais ela faz parte e de toda a sociedade em última instância. O princípio do bem comum não exclui o direito à propriedade privada. Ela se justifica quando a sua gestão se orienta ao pleno desenvolvimento da pessoa, ao desenvolvimento de quem tem a propriedade e ao desenvolvimento de quem necessite dispor dela. Esse princípio nos ensina duas coisas. Primeira, assim como não existe sociedade sem pessoa, não existe pleno desenvolvimento da pessoa sem que se considere o bem do outro. Segunda, o homem possui a propriedade privada como seu administrador. No próximo bloco, continuamos a assistir ao 4º episódio da série do Cat Jim. E você fica por dentro das notícias da nossa igreja no Café com Fé com a Fernanda Freitas. Estamos de volta e continue agora assistindo ao 4º episódio da série do Cat Jim. E depois você fica por dentro das notícias da nossa igreja no Café com Fé com a Fernanda Freitas. O princípio da subsidiariedade corresponde à dinâmica de ajuda das instâncias maiores às menores. Mas o nível superior só pode interferir em um nível inferior se este precisar de ajuda para realizar sua contribuição para o bem comum. Um exemplo bom é a família, núcleo da vida social. Se por alguma razão a família não consegue desempenhar a responsabilidade de educar os filhos, o Estado entra oferecendo educação escolar como complemento ao que os pais oferecem aos filhos. Nesse sentido, podemos entender que a subsidiariedade está resumida na proibição de superar as competências e na obrigação de se prestar ajuda. Existe uma ameaça ao princípio da subsidiariedade, a falsa dependência. A resposta a essa atitude é a participação, e com ela passamos ao princípio da solidariedade. A participação é a atuação do princípio da solidariedade como empenho concreto, decidido em favor do bem-estar de todos os homens. A autêntica solidariedade supõe obrigatoriamente a consciência do outro como pessoa, como comunidade de responsabilidade, do outro contemporâneo e do outro que virá depois. Trata-se de um espírito de solidariedade humana que nos faz pensar e agir em vista do bem comum, além do tempo e do espaço. O Serviço de Convivência e Fortalecimento dos Vínculos da Mãe Dolorosa auxilia crianças e jovens a terem dias melhores, com mais qualidade de vida, educação, convivência e apoio escolar. Além de buscar fortalecer os vínculos familiares e comunitários, o Serviço de Convivência procura desenvolver capacidades nos jovens, gerando autonomia e protagonismo pela educação musical. Atualmente, são 150 crianças de 6 a 15 anos atendidas no contraturno escolar. Com atividades multidisciplinares, esses jovens trocam experiências, aprendendo artesanato, realizam práticas esportivas, atividades culturais gerando vínculos, melhor desempenho escolar e, principalmente, o exercício da cidadania. Todas as crianças e adolescentes recebem diariamente refeições de acordo com o período que se encontram em atendimento. Todos os serviços ofertados são 100% gratuitos. Conheça mais sobre o Núcleo Mãe Dolorosa e o Serviço de Convivência e Fortalecimento dos Vínculos nas redes sociais e website www.ssmbrasil.org.br. Esse vídeo que você acabou de assistir faz parte de uma coleção de 12 episódios que foram feitos em parceria com o Seminário Santa Cruz e a Arquidiocese de Goiânia. Ficou interessado em saber mais sobre a doutrina social da Igreja? Siga o nosso Instagram, @docatim, e acompanhe as nossas produções.
Oi, gente! Com frio ou sem frio, o Café com Fé está por aqui, trazendo sempre as novidades e agenda da nossa querida Igreja Católica. Mas antes de rodar a vinheta, vamos falar sobre este friozinho, que certamente nós goianos não estamos preparados para essas temperaturas tão baixas. Por isso, quem tiver cobertor, agasalho, que esteja sobrando, deixe no porta-malas do seu carro e doe para quem necessita. Rezem pelos que estão em situação pior que a sua e agradeça se você pode se manter aquecido. E agora vamos de notícia, a começar, é claro, pelo nosso querido Papa Francisco. No ciclo de catequese sobre a velhice, na audiência geral desta quarta-feira, o Papa propôs hoje a experiência de Jó, que perdeu tudo na vida, entre riqueza, saúde e família. Ferido, ele aguarda uma resposta divina, elevando seu grito diante do mal. Por fim, Deus responde como sempre, de um modo surpreendente. O pontífice, então, convidou os fiéis a fazerem como Jó, ser livre no momento de rezar. Vamos escutar? Se tu hai nel cuore qualche piaga, qualche dolore e ti viene voglia di protestare, protesta che Dio ti ascolta, Dio è Padre, Dio non si spaventa della nostra preghiera di proteste, no, Dio capisce, ma si libera nella preghiera tua, non imprigionare la tua preghiera negli schemi preconcetti. No, la preghiera deve essere così, spontanea, come quella di un figlio col padre, che le dice tutto che le viene in bocca, perché sa che il padre lo capisce. Que tal em nossas orações também rezarmos pelas intenções do Papa Francisco? Uma outra novidade que foi divulgada também nesta quarta-feira foi a revelação dos santos patronos da Jornada Mundial da Juventude do ano que vem, 2023, que acontecerá em Lisboa, Portugal. Vamos conhecê-los? Então é isso, pessoal. O Café com Fé fica por aqui. Mas você sempre ligado em nossas mídias sociais e ficar por dentro de todas as novidades. Até a próxima! O nosso encontro de hoje fica por aqui. Mas fique conectado com a gente pelas redes sociais da Arquidiocese de Goiânia. Para terminar o nosso programa, tem a bênção com o diácono Amarildo Martins. Desejamos um bom fim de semana para todos vocês. Até a próxima. Tchau. O Senhor derrama sobre nós toda a sua graça, toda a sua bênção. Ele sempre procura cada um de nós, Ele sempre está ao nosso lado, Ele está sempre conduzindo os nossos passos, os nossos pensamentos. Pensando assim e trazendo para a nossa vida essa certeza de que Deus nos acompanha e Deus está conosco, vamos pedir a Ele então a sua bênção, que Ele possa mesmo abrir para nós o seu coração e derramar sobre nós, a nossa família, o nosso trabalho, a nossa saúde, a bênção de um Deus todo-poderoso e amoroso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quero pôr a minha vida ao teu dispor. Vem viver, vem morar em mim, Senhor. Que já não seja eu quem viva, mas tu em mim, no abismo da minha imperfeição. Teu perfeito e incansável amor me reconstrói, então